Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o capítulo 27 de Mateus, Jesus entregue a Pilatos e o suicídio de Judas. Vamos falar só um pouquinho sobre o suicídio de Judas, que está dos versículos 3 ao 9 do capítulo 27. Então diz: vendo que Jesus foi condenado e tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, observando que ele não se arrependeu, ele não buscou perdão, confissão para quem deveria, mas ele teve remorso, porque ele viu que ele traiu o sangue inocente. Ele era discípulo, ele andou com Jesus e ele sabia quem era Jesus, mas ele viu que ele tinha feito algo muito terrível com alguém que não merecia. E ele foi então para os principais sacerdotes e ele achou que simplesmente o fato de devolver aquelas moedas iria tirar dele esta culpa. Porém, os sacerdotes responderam para ele: que importa? Agora, tarde demais, né? Jesus já estava nas mãos deles. Eles já estavam dando seguimento aos seus intentos, aquilo que eles por tanto tempo quiseram fazer, tanto tempo eles procuraram prender Jesus. E Judas então achou que com esse ato ele iria conseguir reverter alguma coisa. E diz que jogando as moedas de prata para o santuário, foi enforcar-se. Que situação triste demais, alguém que andou com Jesus, então ter que tirar sua própria vida, e o peso de condenação que era sobre ele e que o levou à morte. Não é verdade? Muito triste mesmo. O arrependimento traz redenção, o arrependimento traz paz, o arrependimento traz cura, o arrependimento traz nova oportunidade. Mas Judas, ele sentiu remorso e ele achou que poderia simplesmente reverter aquela situação, procurando aqueles que na verdade queria somente não usá-lo, né? Apenas usou, e ele se deixou usar por causa de dinheiro, porque na trajetória dele deixa claro que ele sempre quis o dinheiro. Em outras passagens ele manipulava a bolsa, ele manipulava a bolsa das ofertas que os discípulos recebiam ali, né? Então o intento dele era o dinheiro. Então foi um peso muito grande e ele achou que se livrando dessas 30 moedas, ele iria se livrar da culpa, o que não aconteceu. Aí os sacerdotes, então, se lembram da lei. Olha só que incoerência, né? Eles fazem tudo fora da lei de Moisés, é claro, né? Eles tinham a responsabilidade de seguir a lei de Moisés. E tudo que eles estão fazendo com Jesus está fora da lei, está irregular, está feito de maneira errada, injusta, enfim. Mas neste momento aqui, quando eles se viram diante daquelas 30 moedas de prata, eles lembraram de Deuteronômio 23:18, que fala sobre o que é lícito colocar na oferta, no altar, né? E tá lá o texto, várias coisas, e eles lembram que essas moedas elas são a preço de sangue, ela está custando a vida de uma pessoa. Então eles viram que não era lícito colocar no cofre das ofertas aquelas moedas. Então eles resolveram comprar um campo para servir de cemitério para os estrangeiros, e Mateus fala que se chama até hoje Campo de Sangue. Bom, vamos encerrar aqui a história de Judas, e o seu fim foi a condenação. Vamos então agora
sobre Jesus estar agora perante as autoridades romanas. O Sinédrio, que é a corte formada pelos sacerdotes, né, pelos religiosos ali, declarou Jesus culpado de blasfêmia, uma ofensa capital para os judeus, porém não era para os romanos. Os romanos não estavam nem aí se eles blasfemavam ou não, porque eles não seguiam a Deus, não seguiam as leis de Deus, dos judeus, eles, né, não era a praia deles, vamos dizer assim. Os judeus, no entanto, só podiam pedir a pena de morte por causa das acusações, e eles também, além de tentar convencer os romanos desta culpa, né, eles não podiam executar nenhuma sentença, só os romanos. Então vejam o conluio que começa aí. Então, o julgamento romano, o que aconteceu? Os sacerdotes convenceram os romanos, as autoridades, de que Jesus estava se declarando rei, né? E ali, é lógico, era uma questão religiosa. Eles deram um jeito de convencer os romanos de que Jesus era um perigo, porque estava ameaçando as autoridades deles, porque eles já tinham, né? O rei já tinha o imperador, eles já tinham suas autoridades, então que Jesus estava ameaçando a autoridade de Roma, né? E porque ele estava se declarando rei. E era algo que Roma levava muito a sério, então, essa questão, né? De sedição, de traição, que já tinha o grupo dos zelotes ali, que eram pessoas que enfrentavam o domínio de Roma, então eles não queriam saber disso não, eles queriam acabar com esse tipo de coisa. E na verdade Jesus nunca enfrentou os romanos, nunca pôs em perigo nada. Na verdade, quem se sentia ameaçado e em perigo era os próprios judeus, né? As autoridades judaicas. Então, na primeira etapa do julgamento romano, o magistrado ouvia as acusações e dava ao acusado a oportunidade de defesa. Veja que interessante, né? Os romanos estavam agindo mais justamente do que os próprios sacerdotes, que levaram Jesus ali na calada da noite para a casa deles, os bofetearam, cuspiram nele, fizeram o que quiseram, aterrorizaram Jesus na calada da noite, sem direito à defesa, a ninguém que o acompanhasse. Mas aqui Jesus está então perante Pilatos, e Pilatos então fala para ele: és tu o rei dos judeus? Isso já está lá no versículo 11. E Jesus, ele não vai se defender, ele não vai explicar nada, ele não vai gastar seu tempo ali para falar: olha, o que aconteceu é isso, eu vim nesse mundo para isso. Não, Jesus não precisa disso, não é o momento, e também não ia fazer diferença nenhuma. Então Jesus responde: tu o dizes. Foi você que declarou. Você declarou. E ele declarou. A resposta de Jesus, então, foi a razão da inscrição que colocaram sobre a cruz, sobre a sua cruz, né? Que eles colocaram lá, Rei dos Judeus. E pelos romanos, ainda que na cruz, foi reconhecido que Jesus era Rei dos Judeus. Ainda que pelos romanos, foi reconhecido na cruz, foi colocado que ele era o Rei dos Judeus. Então, perguntou Pilatos, vamos lá. Então, lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu palavra alguma, porque ele continua nessa atitude. Ele não precisa se defender, a defesa dos homens, ele não precisa disso. E ele tem que cumprir sua missão, ele tem que continuar
até o fim. Pilatos então achava que Jesus era inocente e o que ele fez? Ele ofereceu uma saída para os seus acusadores, enquanto ele, tipo assim, meio que saía dessa situação, ele se retirava ali do julgamento, e ele então ofereceu uma anistia de Páscoa, né, para soltar Jesus, porque eles tinham esse costume de na Páscoa soltar um preso. Então ele ofereceu para o povo que soltasse pela Páscoa deles, que soltassem a Jesus, e eles, tomados de ódio, então rejeitaram. Então diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás, ele era um desses zelotes que ele estava sempre causando sedição contra Roma, ele estava sempre ali causando tumulto, enfrentando Roma, os soldados. Então, de certa forma, Barrabás ele era admirado pelo povo, porque ele, vamos dizer assim, ele estava sempre buscando a justiça social para o seu povo perante Roma, perante os romanos. Mas ele foi preso, claro, por causa disso, né? Então, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Está nos versículos 15 e 17, isso que eu li. Então, 3 perguntas e vamos ver as respostas. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles responderam: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos queria: o que vocês querem que eu faça com esse homem aqui que está diante de mim? E eles gritavam: seja crucificado. Todos responderam: seja crucificado. E Pilatos pergunta, a terceira pergunta: que mal ele fez? E eles cada vez mais clamavam: seja crucificado. O povo, esse povo que andou atrás de Jesus, que comeu os pães e os peixes que ele multiplicou, que viu os milagres que ele fez, este mesmo povo clamava: crucifica-o, crucifica-o. Povo duro de coração, ingrato, povo mau, que só tinha interesses materiais, como os 10 leprosos, que dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Quem sabe os outros 9, é uma declaração hipotética, claro, da minha parte, quem sabe eles estavam no meio da multidão, não sei. O texto fala que a multidão gritava: crucifica-o. Da onde veio tanto ódio desta multidão? Da onde veio tanto ódio para com Jesus? É difícil entender, né? E vamos seguir aqui. A crucificação era uma forma cruel de morte, porque não atacava nenhum órgão vital que causasse sangramento, mas provocava morte lenta, muitas vezes por asfixia ou choque. Essa execução humilhante e cruel era reservada a estrangeiros, não a cidadãos romanos. Sempre se tratava de um acontecimento público, servindo para fazer mudar de atitude os que tinham ideias de rebelar-se. Jesus então, ele foi crucificado como se ele tivesse feito algum mal a Roma, como se ele tivesse sido um rebelde, feito algo. Veja, naquela época já era costume de muitos judeus serem crucificados, porém eram crucificados os malfeitores, aqueles que realmente causavam problemas,
ladrões, salteadores, né, rebeldes. Então era um hábito essa crucificação. Os judeus, eles detestavam essa execução, porque era desumana. E veja que aquilo que eles detestavam para eles foi o que eles desejaram, que eles trabalharam incessantemente para que acontecesse com Jesus. Então era algo desumano não apenas por sua crueldade, mas porque o Antigo Testamento declarava claramente que qualquer pessoa que fosse pendurado numa cruz era maldito de Deus. Está lá em Deuteronômio 21, 22, 23. Fácil de decorar esta referência, não é? Jesus, é claro, foi amaldiçoado por Deus. Veja que a maldição recaiu sobre Jesus por causa dos pecados. E o próprio Deus o tornou maldito. Ele se fez maldição. Ele se fez maldição, né? E ele permaneceu na cruz, porque era o Filho de Deus ungido e ele ficou lá em obediência ao Pai. Se Jesus tivesse se salvado, não seria capaz de salvar a outros. A ressurreição demonstrou a poderosa obra de Deus em seu Filho. Pilatos, num ato simbólico para se isentar de culpa, lavou as mãos dizendo: estou inocente do sangue deste justo, e fique o caso convosco. Fácil lavar as mãos. Ele não tinha nada a ver com essa história, né? Ele fez o que eles queriam, pronto, está feito. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Curta para mim. Deus abençoe você.